Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma edição do Sou Safra em Campo. Essa edição que fecha aí o ano de 2025, fecha com a definição ali do Intercontinental de Clubes. O Flamengo quase chegou lá, mas perdeu para o PSG. E ontem tivemos a final da Copa do Brasil, onde o Corinthians se sagrou tetracampeão, não é isso, Fernando? Em cima do Vasco. É isso aí, Danilo, pessoal que acompanha a gente aqui no Soulsaf. Realmente, ontem fiquei um pouco feliz, né, nessa parte do futebol. O Corinthians trouxe uma alegria para todo mundo aqui, né, que torce para um time aqui de São Paulo, porque você vê o estado ser representado ali, ganhando um título nacional. Acho que todos aí os rivais adoraram, tá? Acho que os São Paulinos, os palmeirenses, os santistas aí também ficaram muito felizes ontem com essa vitória do Corinthians. Mas é claro que é mentira, né? O pessoal tudo torceu contra, todo mundo vascaíno, aquela coisa toda. Mas o Corinthians, ele mostra pra gente, né, que no futebol as coisas são diferentes. Então, é um time que veio aí sempre falando, que a gente sempre usou como mau exemplo, né, de gestão, mau exemplo de tudo, e dentro de campo ali acabou tendo dois resultados. Mas a gente sabe que se fora das quatro linhas tivesse organização, esse clube teria muito mais resultado. Esse clube poderia buscar disputar muito mais título. E é uma pena que ele sirva de mau exemplo de gestão e às vezes o pessoal lá dentro do clube que tem o interesse, né, em que essa má gestão continue, acaba conseguindo prevalecer ali no poder, conseguem ainda continuar onde eles estão, em razão desses resultados que vêm dentro do campo, que acaba colocando aí um pouquinho de uma cortina aí de fumaça no problema que realmente o clube vive. Que não é porque ganhou esse campeonato, que esse ano foi o único clube aqui de São Paulo que ganhou 2 títulos, aquela coisa toda, que os problemas acabaram. Pelo contrário, ou a gente toma uma atitude, ou vai ficar muito mais difícil de ver o Corinthians levantando uma taça. Tirando a provocação do Fernando aí sobre os rivais, né, de São Paulo, a gente também tem aí até um spoiler com relação a um conteúdo que a gente vai soltar amanhã, sobre o Guilherme Belintani, da Esquadra Esportes, ele que é o ex-presidente do Bahia e participou do processo lá de transformação em SAF. Um dos pontos que a gente vai destacar, né, nessa notícia que a gente traz é justamente o que ele fala que mais importante do que conquistar título todo ano é fazer o próximo ano melhor que o anterior. Então, acho que nesse processo de transformação, né, que a gente discute muito aqui na SOUSAF, ter esse tipo de mentalidade é importantíssimo. E, como o Fernando falou, se o Corinthians estivesse se organizando, nem precisaria estar já organizado, mas se organizando, administrativamente falando, ele conseguiria desfrutar muito mais desse resultado que ele conquistou, né? Então, esportivamente está excelente, mas o título poderia trazer frutos muito melhores para o próximo ano se o time estivesse ali, né, com um equilíbrio político, administrativo maior do que a situação que a gente vê que ele O se encontra. econômico, né, o financeiro ali, né, Danilo? Isso Se nem se tivesse. fala. Então, eu vejo que é uma potência, né? Agora, sem clubismo, o Corinthians realmente é uma potência, é algo assim, é algo absurdo, né? Então, eu vejo que essas pessoas ruins que estão lá dentro, que acabam sangrando o time, eles dão sorte de que o Corinthians consegue ali o resultado, tem essa questão do jogador sobressair no momento mais difícil, aquela coisa da raça, de não desistir nunca, que é passado, né? Então acho que todo jogador que entra lá, ele acaba assumindo esse papel, ele começa a entender o clube e acaba tendo o resultado.
Só que em contrapartida isso é um pouco ruim porque acaba escondendo um pouco os problemas que a gente tem de forma administrativa ali. Só que o que eu vejo também é que tá todo mundo mais esperto, né? Dificilmente assim é um ou outro torcedor que você vê que ele não está mais preocupado com o fora do campo. Então você vê que até as organizadas, né, elas estão ali com uma consciência política, elas entenderam ali os problemas que existem no clube. Não é aquela questão pontual para um jogo, perdeu, quebra tudo, venceu o melhor do mundo, aquela coisa toda, não. Eles hoje têm ali uma consciência. Quando eu falo da torcida organizada, é porque eles realmente é que conseguem chamar atenção, né? Conseguem representar o todo. E em razão dessa representatividade, a gente vê ali o presidente discursando e realmente ali tendo consciência que a gente venceu, a gente foi campeão, mas sim, a cobrança, a luta e a fiscalização ali não pode parar. Tem que sempre buscar o melhor, e o legal é isso, que antigamente assim, tinha um cara lá que estava dentro do clube, levantava um caneco, ficava mais 4, 5 anos lá sangrando o clube, e agora não, agora o pensamento é outro. Então, isso eu acho que é o que ficou aí de positivo, né? Tirando a parte do título e tal, que isso é sensacional, mas assim, vendo ali fora das 4 linhas, é legal ver que o título, esse momento de alegria e felicidade, não foi assim o suficiente para esconder como era antes. Ainda esconde, mas não foi o suficiente para esconder assim todo esse problema que tem ali atrás. Tanto é que os jogadores foram questionados sobre isso, né, depois do título. Sim, e assim, os dois destaques que a gente tem desse final de ano, né, justamente duas associações, uma muito bem organizada, que é o Flamengo, a outra ali que está, né, tentando procurar algum caminho, que é o Corinthians, mas a gente percebe isso, né, Fernando, que não importa modelo, né, se é SAF ou não, se é associação, se é algum outro tipo de modelo de clube-empresa, o importante realmente é ter essa mentalidade ali, de organizar o clube, de ter responsabilidade, de ter governança, porque mais que um título isolado, o que importa é você conseguir manter consistência. Se você está sempre brigando lá em cima, o título sempre vai estar chegando ali, talvez não todo ano, mas ele sempre vai aparecer. Então, acho que esse que é o ponto principal que todos têm que procurar, né? Procurar estar nesse caminho, um caminho que é sustentável. E o Flamengo ali, para a gente comentar um pouquinho, né, que quase chegou lá, né? Ele chegou na disputa de pênaltis ali com o PSG, talvez alguns flamenguistas não confiassem tanto que fosse chegar até esse ponto, né? Mas não deu, né? Nos pênaltis ali, o PSG ganhou de lavada, né? Ah, sim. Fazia tempo que eu não vi um jogo ser disputado no pênalti com resultado de partida comum, né? 2-1. Acabar 2-1. É 4-1, né? aquilo. Foi 4-1, disfarce. 4-1. O Flamengo ele não perdeu. Ele jogou com o Paris Saint-Germain, mas ele de um tempo para cá ele vem enfrentando os times ali europeu. O pessoal brinca, né? Ganhou o campeonato de jogar de igual para igual. Mas ele tá conseguindo realmente encarar os clubes lá bilionários, aquela coisa toda, com elencos montados ali a peso de ouro, né? Ele consegue levar esses jogos até o último minuto ali, tendo possibilidade ainda de conseguir vencer ou empatar o jogo, aquela coisa toda. Assim, eu sei que ser vice dói, né? Não é fácil. Eles estão realmente buscando aí esse título, erguer um caneco superando um time europeu, né? Mas assim, é o que você falou. Há quantos anos aí a gente tem visto o Flamengo, na pior das hipóteses, disputando contra esses caras? Disputando contra os times europeus. Jogaram contra o Liverpool, né? Estão sempre aparecendo, estão sempre jogando contra times interessantes. E
E por que isso, Danilo? É o que você falou. É um time que é organizado, né? Ele não é realmente uma SAF, mas eles conseguiram se organizar. Eles conseguiram realmente ter um pensamento profissional. E agora vamos parar aqui para pensar. Se tivesse aquela primeira derrota lá naquele primeiro Mundial e não tivesse uma gestão equilibrada, fosse aquela coisa do precisa ganhar de qualquer jeito e tal, não pensa no amanhã, eu quero vencer hoje, aquela coisa toda, eu acho que se bobear eles nem tinham os títulos de Libertadores que eles têm hoje. Então provavelmente já não teria essa oportunidade de disputar um título importante todo ano. Então Agora, eu eu não sei se vejo você que... percebeu, Fernando, a questão do Felipe Luiz com relação à renovação. Você tá ciente aí do caso? Do que? Que Porque o ainda não... contrato dele vence agora, né? E ele tinha um salário de R$ 300 mil como técnico do Flamengo. E está Caramba. discutindo a renovação. O Flamengo ofereceu para ele 1.250.000, ou seja, mais que quadruplicando ali o salário. Só que ele está pedindo mais de 2 milhões. E aí E tem aí, esse dado. porque tá bem inflado, né, o salário dos técnicos, E né? eu acho que ele quer aproveitar que, por exemplo, quanto que o Abel ganha no Palmeiras? E eu ganhei do Abel, quanto que eu mereço? Sim. Então, na cabeça dele tá dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o Flamengo também, porque você já propôs quadruplicar o salário de um treinador, já é algo muito significativo, né? E talvez ali precisa Já chegar é um no equilíbrio, né? reconhecimento, né? Com certeza, É um precisa chegar no reconhecimento. equilíbrio. Só que aí que tá. Isso é gestão. Pô, é gestão. Exato. O cara acabou de ser campeão ali, chegou, foi disputar a final, não levantou o caneco, mas foi com o time ali até o último minuto na possibilidade de conseguir vencer. Um adversário que, pelos nomes ali, é realmente bem superior. Ele conseguiu se impor ali na técnica, aquela coisa toda. O cara tinha a faca e o queijo na mão. Volto a dizer, se não fosse um clube estruturado, né, com gestão, com pessoal ali competente, iam entregar o que ele quisesse. Ia lá pagar os 3 milhões para ele, aquela coisa toda. Com Então, é certeza. assim. O Flamengo ele tá num caminho correto, né? É inevitável passar por derrotas, mas assim, a organização, esse investimento inteligente, essa mentalidade aí de alto nível, vai realmente fazer com que eles continuem disputando títulos importantes e acho que não demora muito para eles realmente levantarem um caneco lá contra um time europeu. Com certeza. Vamos falar um pouquinho das notícias que a gente teve aí, Fernando, ao longo da semana, né? E vamos começar por uma delas, que é a questão da parte tributária ali, referente aos clubes, tanto SAF quanto a associação. A gente tem essa discussão da reforma ali que estava tramitando na Câmara, teve a votação, né, e foi mantida ali a questão da alíquota em 5%. Né, a intenção era que ela fosse para 8,5%, né, aumentasse para 8,5%. Eu acho que o impacto disso seria muito grande ali para os clubes, né, mas conseguiram manter em 5%, teve uma pressão forte ali das pessoas envolvidas, né, tanto dos clubes quanto outras pessoas envolvidas no meio do futebol, para que se conseguisse segurar essa alíquota em 5%. O que que você achou aí? Olha, eu realmente gostei. Demonstrou ali todo o trabalho, né, dos envolvidos, né, das pessoas que lutam pro bem do futebol. Gostei bastante. Eu acho que é um passo importante aí de maturidade, né, pro ambiente aí regulatório do futebol, buscando profissionalizar, né, investir, organizar aquela coisa toda. Então, você colocando uma alíquota justa, eu entendo que é importante. Só para o pessoal de casa entender, a ideia lá era a proposta, a ideia é que fosse a alíquota, né, de cobrança aí do imposto seria no percentual de 8,5%, não é isso, Danilo? Essa era a E proposta. aí,
Isso. E aí a Câmara ela conseguiu ali manter a alíquota de 5%, né? O Exato. Legislativo ouviu o setor, então, com certeza, um aumento de 3,5% parece pouco, mas no mundo ali do futebol é um valor absurdo, né? Então, ia realmente ter efeito ali direto no fluxo de caixa dos clubes, da capacidade de investimento, atrativo ali da própria SAF, né? Ia comprometer, eu acho que ia comprometer esse processo de modernização que a gente tanto quer, né? Que se inicia aqui no Sim, Brasil. com Então, certeza. a equiparação tributária ali faz só que uma coisa que me deixou um pouco triste, foi que esse 5% ele foi estendido também aos clubes associativos. Então, não só a questão, não só para os clubes SAF, esse percentual, essa alíquota se manteve no 5%, mas sim também para os clubes associativos. E na minha mente, eu acho que não poderia ser assim, porque realmente a gente sabe, né, o que acontece nos clubes associativos. Tem aí as suas raras exceções, né? Você até comentou o Palmeiras ali, o Flamengo, Dizem as mas más assim, línguas que o Flamengo estava liderando essa questão do movimento para aumentar para 8%, 8,5%. ele queria que aumentasse, né? Queria que aumentasse. Então, porque ele é diferenciado, então ele queria esganar os outros, né? Talvez seria Sim. isso. Mas assim, eu acho que estender isso para a associação não foi legal. Na minha visão, isso não foi legal, porque a gente realmente tinha que colocar, olha, além de toda a vantagem que já existe de você virar SAF, você ainda vai ter um impacto ali na questão tributária menor, né? Se você virar SAF. Então, acho que na questão da modernização do futebol, eu acho que equiparar ali a alíquota pro clube SAF e para a associação não foi algo positivo, na minha visão. Mas com relação de segurar assim essa alíquota para os clubes SAFs, isso sim eu entendo que é uma mensagem positiva e o Brasil começa a entender aí essa previsibilidade tributária e governança no futebol. Sim, o discurso foi muito nesse sentido de manter essa equidade, né, do ambiente ali do futebol, onde você não tivesse privilegiando nenhum formato nem outro, né? Então, você permitisse que, mesmo como associação, o clube não ficasse em desvantagem tributária em relação à SAF. Eu entendo muito o seu ponto de vista, mas, assim, num primeiro momento, acho que a grande vantagem, o grande ponto positivo é justamente conseguir manter essa alíquota ali em 5%, conforme já era previsível pelos investidores ali de SAF, principalmente, porque tirar nessa previsibilidade iria, de repente, afastar investidores nesse momento que a gente tem um movimento tão forte, né, de transformação dos clubes aqui no Brasil. Então, acho que foi importante nesse sentido e a caminhada disso, né, vai se discutindo ali outros avanços, né, adiante. E eu tenho certeza que, assim, a parte de passar a ser SAF ou algum outro formato de clube empresa, e diversos formatos de SAF que a gente poderia, né, conseguir identificar ali no futebol brasileiro, acho que é um movimento natural, isso vai acabar acontecendo. E mais que isso, né, a gente tem a outra notícia que destaca um pouco disso, é a SAD, né, Sociedade Anônima Desportiva, que é um projeto de lei do deputado Sérgio Santos Rodrigues, que é ex-presidente do Cruzeiro, e que traz justamente a ampliação desse formato de SAF para outras modalidades esportivas, para a gente ver que esse movimento no futebol tem sido bem sucedido, que está se enxergando a possibilidade de levar para as outras modalidades. Como é que você vê isso, Fernando? Eu gostei bastante. Eu sou realmente um entusiasta, né, dessa gestão. E nunca tinha pensado realmente
nas outras modalidades de esporte, né? Eu acabei focando ali a minha mente, meus esforços ali na questão do clube de futebol, né, Danilo? Sim, E não havia pensado, mas realmente se faz necessário, né? Se a gente for parar para pensar, esse projeto de lei ali cria a Sociedade Anônima Desportiva, né? É um avanço necessário, né? Coerente com a realidade do esporte moderno. Porque muitas vezes a gente acaba até esquecendo que o futebol é um esporte, né? sim. Então, assim, ao estender para todas as modalidades, né? Esse modelo que hoje existe aí no futebol, o hoje deputado, né, Sérgio Santos Rodrigues, ele acerta ao atacar a principal gargalo ali do esporte brasileiro, né? Que é o quê? Uma coisa que a gente fala desde que a gente começou aqui, que é a gestão amadora, com essa estrutura financeira ilimitada. Então, é assim, a gente só vê às vezes os atletas nas Olimpíadas, né? Então, teve uma moça que é de Guarulhos, que ela foi ginasta, esqueci o nome dela agora, mas assim, ela tinha um apoio no treinamento da prefeitura de Guarulhos, que verificou essa capacidade, essa possibilidade. E assim, se tivesse realmente uma visão ali mais profissional, com certeza teriam várias pessoas com condições de disputar medalhas pelo Brasil, né? Eu acho que a Sim, gente ia conseguir chegar com mais força lá. E o esporte, ele é realmente algo que é importante para uma nação, né? Em vários aspectos, seja o de transformar a pessoa num cidadão ali que vai fazer diferença ali para a sociedade. Então, eu acho que o incentivo é realmente algo muito importante. Esse incentivo, essa possibilidade de ter alguém administrando, né? Esses atletas através de um clube, alguma coisa nesse sentido, e você poder ter ali um aporte financeiro para isso, pô, a gente já viu algumas situações, alguns vídeos, é que só aparece aqueles das pessoas que trazem o resultado, né? A pessoa que vai sim. lá, morde a medalha de ouro, de prata, de bronze, aí a imprensa vai lá, onde você treinava? Ah, eu treinava num galpão com um caixote, com... Pô, que isso? Então, com relação a essa ideia, eu entendo que faz muito sentido e a gente tem que parar com tem que ter menos romantismo aí com a questão improdutiva, tem que voltar voltar não, né? Ou começar a entender aí que quanto mais estrutura, mais responsabilidade, o futuro aí do nosso esporte, ele tem mais chance aí de ser satisfatório. Ah, com certeza, é profissionalizar a gestão e captar investimento, né? Porque as modalidades esportivas, em sua maioria ali, são carentes, né, de investimento, como você falou. Às vezes vai chegando próximo de Olimpíada, aparecem patrocinadores, mas na hora que passa, some todo mundo e ali fica aquelas receitas incertas, né? O atleta não podendo se dedicar exclusivamente à modalidade ali que ele, né, ele está envolvido, ele acaba tendo que fazer outras coisas e isso prejudica muito, né, o desenvolvimento desse atleta e, consequentemente, os resultados que ele pode também alcançar, né? Então, acho que é muito bom a gente ver esse movimento aí para trazer a questão da sociedade anônima desportiva. Vai ser um avanço muito grande para o esporte brasileiro. E, E Danilo, Fernando, você tinha colocado lá no nosso site lá, ali no blog ali do Sou SAF, eu vi que você tinha colocado ali um mapa das SAFs, né? Como é que tá esse número aí, Danilo? Porque o se mapa fosse algo da, ruim, algo que não fizesse sentido, ou algo, aquela historinha lá de vai ter um dono no meu clube, eu acho que não ia pegar, né? Como é que tá aí os números aí? A gente teve uma atualização, né? Foi a terceira, na verdade, que a gente tem aí desse mapa. Lá no nosso blog a gente tem um link para o material completo, né, que foi divulgado dessa atualização.
Mas resumindo ali, trazendo um pouquinho disso para o pessoal, a gente teve 10 novos clubes ali, 10 novas SAFs nessa terceira atualização, com um total de 127. E dessas SAFs, a gente teve ali 5 novas SAFs na região sudeste, 2 na região sul, 2 na região nordeste e 1 na região norte. Então, bem espalhado isso daí em relação, né, às regiões do país. Isso é bem interessante, bem positivo também. Clubes, né, que se tornaram SAF aí nesse período, essas novas SAF, elas estão ali desde Botucatu Futebol Social, Concórdia Atlético Clube, Ferroviário SAF, Juventus, Nápoles Futebol, Nova Iguaçu, Serra Branca Esporte Clube, Paraense Esporte Clube, Trevo Sociedade Anônima de Futebol, Uberlândia Esporte Clube. Então, a gente vê clubes ali que estão, né, por exemplo, na Série D ali do Campeonato Brasileiro, até clubes que nem estão disputando o Brasileirão. Então, mais Mas que clubes. certamente nós vamos ouvir aí falar desses clubes daqui uns 2, 3 anos, né? Sim, depende muito do objetivo, né? Que alguns deles têm um objetivo mais de formação de atleta, outros realmente é para disputar ali nessas divisões nacionais. Então, cada um tem seu objetivo. Mas acho que mais importante que isso é o investidor enxergando uma oportunidade, aquela estrutura de clube sendo bem gerida e, consequentemente, trazendo, né, benefícios ali, seja para atletas, seja para torcida, seja para uma comunidade ali, né, de algum desses locais. Então, muito bom aí a gente saber que nessa atualização a gente tem um número crescente, cada vez mais crescente aí de SAFs. Ah, sensacional, sensacional, Danilo. E eu ia te falar, Fernanda, com relação ao jogo de ontem ainda, né, Corinthians e Vasco. O Vasco perdeu, mas antes um pouquinho do jogo ele teve uma boa notícia, né? Claro que eu imagino que os vascaínos talvez até trocariam, né, a notícia pelo título, mas não foi o que aconteceu. Mas a notícia foi justamente que foi homologada pela Justiça do Rio de Janeiro a recuperação judicial, tanto do Vasco da Gama, associação, quanto da Vasco SAF. Então, houve um acordo de credores, isso estava pendente de homologação e essa homologação saiu. E isso vai permitir com que o clube avance nessa reorganização financeira, nessa reorganização ali também administrativa, né, para que as coisas A caminhem cada vez melhor recuperação para o foi para o Vasco. clube e foi para a associação e para a SAF, né? E para a SAF, ambas. Né? O primeiro caso ali que a gente vê, né, que normalmente a recuperação judicial, ela vem para a associação, para que a SAF entre já com um plano ali estruturado, mas no caso do Vasco, com todo aquele problema da 777, acabou que a SAF foi no meio, né? Então, teve que ter recuperação judicial tanto para a associação quanto para a SAF. Sim. E é aquilo, né? Vamos imaginar o Vasco chegou aí na final, né? Ele teve uma experiência ruim, né? Com a parceira quando virou SAF, acabou tendo um problema ali de não existir, né? Os aportes que eram determinados ali no contrato, aquela coisa toda. E o legal é que ela não esperou, né? O Vasco não precisou esperar mais 4, 5 anos aí para ter uma eleição, para tirar quem estava prejudicando o clube, quem prometeu e não cumpriu. Não, ele conseguiu reverter a situação, tirou o parceiro, aquela coisa toda, e resolveu. Voltou ali, o clube voltou a ter o controle, né? E aí, posteriormente, eles arrumaram um novo parceiro, aquela coisa toda, e num certo momento, em razão tanto dos problemas que já existiam lá atrás, na parte do clube, foram anos e anos ali também de má gestão, para dizer o mínimo, né, Danilo? Sim. Agora, e já na parte da SAF também tem aquela questão de ter um problema para resolver. Então, resolver o principal problema, que era tirar esse parceiro que estava prejudicando a equipe do controle, conseguiram isso, e viram que tem as dívidas, tem os problemas e tal em aberto. O que eles fizeram? Gestão. Opa, a melhor forma da gente resolver isso é o quê? Utilizando o instrumento da recuperação judicial.
A gente já trouxe aqui, né, especialistas para falar para a gente sobre a recuperação judicial. E uma das coisas que a gente aprendeu foi que realmente a recuperação judicial, às vezes as pessoas pensam que é algo ruim. Às vezes relaciona a recuperação judicial com falência, com estar quebrado, é a única oportunidade. Não, não. É uma estratégia. É uma estratégia do devedor. Então, quando ele tem uma gestão, ele percebe, pô, se eu me utilizar do instrumento da recuperação judicial, eu posso me organizar para conseguir pagar as minhas dívidas e tal. E foi realmente uma vitória ali, incrível do pessoal, né, da doutora Bianca, né, do pessoal que a gente conheceu realmente lá no Fórum SAF, de conseguir realmente isso, porque na prática, para o pessoal de casa assim que não tem assim tanto proximidade com uma recuperação judicial, tem a homologação do juiz, aquela coisa toda, mas também tem que ter ali um aceite, né, dos credores, né? Então Sim, tem eles que ter têm um acordo com eles, né, primeiramente. que aprovar e tal. E aquilo, houve, o Ministério Público é ouvido, né, o administrador judicial, e verificaram que o plano foi realmente o plano traçado e apresentado pelo Vasco para pagar todo mundo, ele é viável, e sendo viável, ele é aprovado pelos credores. Você não quer que o seu devedor te apresente uma forma de pagar todo mundo? De realmente de quitar a dívida, nem que seja de forma parcelada? Você quer. É melhor do que não ter nada para receber, né? Sim, acho que aqui em Minas, né, a gente tem um caso claro que é a questão do Cruzeiro, que entrou com a recuperação judicial, né, na época para depois se tornar SAF. Muito da questão da rivalidade, né, do Estado aqui, a torcida do Atlético pegava muito no pé justamente dessa questão do Cruzeiro. Ah, é falência, recuperação judicial, esse clube está falido, que não sei o que, não sei o que mais. Mas hoje você percebe, né, uma situação que até se inverteu como se reestruturou a dívida com a recuperação judicial e aquilo foi escalonado para um pagamento, e esse pagamento está acontecendo, naturalmente, há um equilíbrio hoje financeiro com relação a essa parte do Cruzeiro. E você percebe dificuldade na questão do Atlético em equalizar as dívidas, principalmente de curto prazo, por de repente não ter feito uso dessa mesma ferramenta lá atrás. Né? Então, hoje ele se encontra com mais dificuldade por causa disso. Então, se inverteu um pouco o discurso, né, em relação a essa parte, pela desinformação, pela questão das pessoas não entenderem bem o conceito. Mas, como você disse, é uma ferramenta essencial de se utilizar, principalmente para esses clubes que estão com dificuldades financeiras e que a gente sabe que é a maioria dos clubes no Brasil, né, Fernando? Exato. E você vê que esse desconhecimento não é só do torcedor ali do futebol, do presidente da associação ali do clube. O pessoal sabe, né? Nós somos advogados e por vezes a gente já se deparou com clientes, empresários e tal, onde num certo momento a gente apresentou como solução uma recuperação judicial e num primeiro momento a reação foi: que isso? Tá falando que a minha empresa vai quebrar? Não vou quebrar não, eu já tive muito pior, vou sair dessa. E aí ele não entendia, então a gente teve que explicar, teve que demonstrar para ele, né? Então pro torcedor do Vasco aí, é assim, com essa recuperação judicial, porque todo mundo começou a dizer que era importante? O Vasco ele ganha aí uma segurança jurídica, né? Uma previsibilidade financeira. É um espaço de tempo aí que ele tem para reorganizar as suas finanças sem o risco de bloqueios judiciais, penhoras. Então, assim, quantas vezes a gente já assistiu assim, o clube não pagou o salário porque teve um bloqueio de uma reclamação trabalhista que bloqueou todas as contas. Não vai haver mais isso. Como ele apresentou um plano para pagar todo mundo e como ele vai pagar todo mundo,
esse juiz da recuperação judicial, ele suspende todos os outros processos. Então, assim, ó, todo mundo que tem processo contra o Vasco vai receber pelo processo da recuperação judicial. Então fica tudo suspenso, não tem bloqueio de conta, ele pode realmente trabalhar, usar a conta, fazer, né, o que precisa ser feito para honrar os pagamentos dos credores e continuar existindo e continuar fazendo e gerando novos negócios. Né? E aí que entra a importância da gestão, né, Fernando? Porque mais do que utilizar a ferramenta da recuperação judicial é fazer cumprir o plano que foi estabelecido, né? E aí, se você não tem uma gestão responsável, não tem uma gestão pés no chão ali, né, que realmente esteja comprometida em fazer aquilo acontecer, a coisa realmente pode piorar depois, né? Então, a E um gestão sempre futebol está nesse aspecto, né? um futebol cada vez mais profissional e orientado por governança, esse passo é essencial. Ele não vai garantir um sucesso esportivo imediato, né? Acabaram de perder uma final. Mas que é algo que o clube historicamente não tinham, né? Eles não tiveram. Que era o quê? Um chão sólido aí para crescer. Sim, com certeza. Vou passar aqui rapidinho, Fernando, algumas notícias a mais que a gente teve lá no nosso blog, nos demais canais essa semana. A gente teve a notícia do Santa Cruz, que o Conselho Deliberativo ele ratificou a venda da SAF. Então, isso vai permitir ali que a Cobra Coral Participações, que é um investidor, ele coloque mais recursos, né, e siga com o seu plano ali de investimento em relação à SAF, gerar algo bem aguardado e que saiu essa semana. A gente teve também a questão do 15 de Piracicaba, né, que ele divulgou, né, anunciou, né, a questão da venda ali de 90% das suas ações da SAF para o grupo investidor. Até se fala ali que o Luiz Fabiano está envolvido aí dentro desse grupo, né, um dos investidores ligados, né, depois é uma informação até para a gente confirmar. A gente teve também a questão do interesse. Só uma coisinha, essa questão do Luiz Fabiano no 15 de Piracicaba, é legal, né? A gente vê os jogadores ali como investidores, agrega uma Sim, visão esportiva ali, uma identificação, né, com o jogo, mas mostra também um modelo, né, desse sucesso da SAF, porque os caras têm grana e querem investir. com certeza. Se você pegar, por exemplo, o Marcelo, né, lateral esquerdo, que estava até recentemente no Fluminense, ele é um investidor lá do América, do Rio Grande do Norte. A outra notícia que eu ia trazer é que o Boston City Group está interessado no Vila Nova, aqui de Nova Lima, e dentro do Boston City Group, um dos clubes é o Americano, lá de Campos dos Goytacazes, né, no Rio de Janeiro, e quem está junto do Boston City Group no Americano como investidor é o Felipe Melo, né, também ex-jogador. Então, a gente tem vários jogadores ali, né, participando desses processos de SAF. Alguns até entram, cogitam, mas não vão adiante ali com investimentos. Mas você percebe que eles estão todos atentos, né, a essas transformações e oportunidades que o mercado vai apresentando. A gente começou lá com o Ronaldo, né, no Cruzeiro, lá atrás, inclusive já vendeu a SAF dele, né, para o Pedro Lourenço, e esses movimentos cada vez mais vão acontecer, né, no futebol brasileiro. E No isso é outro bem, programa bem você tinha interessante. falado, né, do Cristiano Ronaldo investindo lá na Arábia, não foi também? Lá onde ele está. Falamos, a intenção dele de adquirir 15%, né, do clube, então, já com um efeito de pós-aposentadoria, né, já a intenção dele ali de ter esse investimento. E outras notícias que a gente teve também foi do Avaí. O Avaí, ele também aprovou a criação da SAF. Estava num processo bem tumultuado, bem embolado, e acabou que mesmo com a aprovação, a Justiça lá em Santa Catarina, ela suspendeu os efeitos da Assembleia até que se comprove que foram seguidos todos os passos ali exigidos, né, para que essa Assembleia seja oficializada. Então, ainda tem essa pendência aí no meio do caminho, o Avaí que tem candidatos a investidores na sua SAF, e o Paraná Clube. O Paraná Clube, ele teve a aprovação do terceiro modificativo do seu plano de recuperação judicial. E com isso, a Next Play, que
que já estava ali há bastante tempo disposta a fazer o investimento, chegou a retirar a sua intenção, agora ela retomou esse processo, porque dentro desse acordo que eles fizeram com os credores, vai ser possível implementar aquilo que estava sendo proposto. Então, avança aqui o Paraná, está sem divisão, né? Estava numa situação bem delicada o Paraná Clube, e parece que agora as coisas vão caminhar. O que a gente mais tem visto, né, Danilo? O pessoal tá realmente procurando a SAF como uma solução, né? Então, isso é legal, não tá tendo mais aquela resistência que a gente chegou a ver no começo, não existe mais agora. Agora, quando alguém coloca o projeto de SAF na mesa, as pessoas falam, não, então vamos ver qual que é a melhor opção, qual que é a melhor SAF, aquela coisa toda. Então, isso é muito legal. É evolução, né, Danilo? Com É evolução. certeza. A gente estava discutindo semana passada sobre o São Paulo, né? Todos aqueles problemas, aquelas polêmicas. Até nessa semana também a gente teve repercussão com relação às questões de camarote e tudo mais. Mas no final de semana o que a gente divulgou aqui sobre o São Paulo foi a questão de eventos que ele pretende fazer para trazer discussão sobre governança, sobre gestão. Inclusive, ele divulgou isso nos painéis da Nasdaq, lá nos Estados Unidos, né, em Nova York, e como um marco interessante de trazer esse tipo de discussão, de trazer essa preocupação e mostrar que também está procurando um caminho, né, para se organizar, para, né, arrumar a casa. Porque nesse momento é fundamental, né, Fernando? Se a gente não tem esse tipo de processo, pode chegar, igual chegou o Corinthians, acho que o Corinthians chega mais pela força que ele tem ali, principalmente da torcida, né, esse peso que ele carrega, mas com desorganização a gente sabe que vai ser cada vez mais difícil chegar. Então, precisa realmente reestruturar, precisa ter esse pensamento mais profissional, né, do futebol do que o que a gente estava vendo até, né, pouco tempo atrás. Ah, com certeza. Não tem mais espaço para aquele dirigente ali dos anos 80, dos anos 90, que a gente cansou de ver, que vai lá, fala uma bravata, alguma coisa assim, e segue o baile. Então isso aí não É. existe mais. Não existe mais. Fernando, vamos fazer uma retrospectiva aqui rápida aqui, né, desse início do projeto Sou Safra, né? A gente começou ali em outubro, então basicamente ali pouco mais de 2 meses de projeto. Sou Safra começou juntamente ali com o evento Fórum SAF aqui em Belo Horizonte, né, evento Fórum SAF do Dr. Paulo Asmar, que já é um evento ali de referência nacionalmente, né, quando o assunto é Sociedade Anônima do Futebol. Ali a gente lançou esse projeto nesse intuito de ser uma plataforma para compartilhar conteúdo, para gerar debate com relação à gestão, principalmente no futebol, mas, né, a gente vai ampliando isso também para outros esportes, principalmente quando a gente vê essa discussão, igual a gente trouxe ali do deputado Sérgio, em relação à SAD, né? Então, a gente está atento a isso também. E de lá para cá, a gente participou também do Summit da CBF, aí em São Paulo. Estamos acompanhando outros eventos que acontecem aí no país, como o Confute Nordeste. Apesar da gente não ter estado lá presencialmente, a gente estava atento ao que estava acontecendo. E diariamente a gente tem ali compartilhado notícias, a gente tem também vários colunistas que estão compartilhando conteúdos através de artigos, de publicações, e a gente divulga isso principalmente ali no nosso blog, né, que é o nosso canal principal, mas a gente está ali presente, né, em várias redes, como Instagram, como LinkedIn, TikTok, no YouTube a gente tem esse nosso programa aqui semanal, nossa intenção aqui em 2026 a gente possa trazer uma série de novidades, vários outros formatos, né, para poder trabalhar cada vez mais esses conteúdos, democratizar mais esse debate, trazer mais pessoas para poder compartilhar seus pontos de vista, seus conhecimentos, experiências, e contribuir, né, com essa evolução e transformação aí do futebol brasileiro, né, Fernando? Ah, realmente, Danilo, você falou, foi brilhante, viu, na sua retrospectiva. É exatamente isso. O que a gente sempre quis, né? O que a gente sempre falou ali, deixou bem claro no começo ali do projeto, é que a ideia era realmente conscientizar as pessoas.
E todo mundo ama futebol, você, Jamila, doutor João, doutor Humberto, todo mundo, né? Cada um com seu time e, e assim, com a sua preferência. Graças a Deus eu estou como atual campeão aqui da Copa do Brasil e tal. Mas assim, a gente sempre se preocupou realmente com isso, né? Em de tanto ver aquelas notícias da imprensa, aquela coisa toda um pouco sensacionalista, e muitas vezes a gente via ali que era uma desinformação, né? E estava jogando, parecia que estava jogando contra a, 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 a esse novo caminho que o futebol brasileiro ele está tendo no sentido de uma organização, né? De uma estrutura ali de profissionais com capacidade de gerir, né, de organizar o time. E a gente realmente começou nesse sentido de levar para as pessoas um conteúdo verdadeiro, um conteúdo ali que esclarecesse ali para o pessoal, explicasse de uma maneira bem simples ali o que era realmente a SAF. E o legal foi o que você falou, a gente participou desses eventos e a gente foi bem recebido por pessoas assim do futebol que são muito importantes, né? Seja jogadores, presidentes, diretores e também por pessoas, né, que fizeram acontecer, que pensaram nisso, que criaram a lei, que lutaram nos bastidores, né? Posso falar aqui do Dr. Mansur, né, que foi um dos idealizadores, criadores da norma ali, né, que a gente conheceu. Tá até devendo a camiseta para ele. Eu vou entregar, viu, doutor? A gente vai entregar, não esquecemos, não. E ele foi realmente uma pessoa ali que apoiou, né? Foi muito legal. Temos o doutor, hoje deputado, né? Sérgio Santos O, Rodrigues. o Sérgio Santos Rodrigues, que foi uma pessoa que trabalhou nos bastidores para aprovação da SAF. Então, o doutor Mansur, com a equipe dele ali, trabalhando no sentido de criar o texto, né? E o doutor Sérgio, ele ali nos bastidores, né? Tentando ali fazer com que a lei fosse realmente aprovada. E foram pessoas que realmente aceitaram, né? Gostaram do nosso projeto, nos deram ali uma força no começo. E eu me senti muito feliz e muito querido ali por todos, né? Que a gente falava sobre o projeto, todo mundo falava, nossa, que legal, quero seguir e tal. E tanto é que em pouco tempo aí a gente passou de 1.000 aí seguidores, né, no Instagram, sem arcar com nenhum anúncio, alguma coisa assim. Foi legal, foi bem legal. Estou muito feliz e queira ou não, talvez de uma forma pequenininha ali, a gente pôs ali um grãozinho de areia aí nessa história do nosso futebol. Ah, com certeza, não deixar, né, de perder não perder essa oportunidade aqui, né, de agradecer principalmente aí as pessoas que estão contribuindo conosco nesse projeto. Não vou citar nomes aqui para não deixar ninguém de fora. Também agradecer todos aqueles que estão apoiando, todos aqueles que estão acompanhando, né, e têm visto valor ali nesse trabalho que a gente está desempenhando ao longo desse tempo ainda curto, né? Mas que é, como você falou, é só uma sementinha que a gente está plantando e a gente vai cultivá-la aí para que ela cresça, né, ao longo do tempo e possa realmente trazer muitos benefícios para essa comunidade que gira em torno do futebol, do esporte brasileiro. E desejar, Fernando, aí, boas festas para todos aí que estão nos assistindo, todos aí que estão nos acompanhando, tenham um Feliz Natal com suas famílias e que 2026 continue ali nos acompanhando, que a gente vai vir aí com muitas novidades, a gente vai vir ainda mais comprometido ali, né, em trazer informação de qualidade, informação de credibilidade, informação que contribua para esse desenvolvimento aí do cenário esportivo nacional. Grande abraço aí para você, Fernando, e boas festas aí para você e para sua família. Oh, maravilha, muito obrigado, Danilo.
Desejo aí também para você, para Jamila, para todo mundo, para toda a equipe, né, que nos ajuda muito aí, a Alexia, todo mundo, um excelente Natal, né, um santo Natal, um excelente ano novo. E quero só agradecer, né? E tenho que colocar aqui alguns nomes, vou ser um pouco indelicado, né? Mas eu vou colocar aqui o meu agradecimento ao próprio Danilo, a Jamila, ao doutor Humberto, ao doutor João, que pensou, né, nessa questão da plataforma, e pelo esforço, né, mútuo que tivemos de fazer com que essa ideia realmente se tornasse o que ela se tornou. Porque eu acho que isso não seria possível, né? Isso que a gente virou, que você mencionou, acho que isso não seria possível sem essa confiança, essa parceria e essa vontade que a gente tem de fazer acontecer, né, Danilo? Então, os Com resultados certeza. que a gente alcançou aí são reflexo direto do nosso trabalho em conjunto e eu sou um cara muito feliz e agradecido por estar aqui com vocês. E Aí, que o para quem Natal. falta, Fernando, do João, explica para eles aí que o João, assim como você, está muito feliz hoje, né? Pelo título de ontem, mas ele não veio, não foi por ressaca, não, é trabalho mesmo, né? Então, tentaram aí, né, as más línguas dizerem aí que ele não veio pela comemoração do título, mas olha, eu realmente sei, a gente comemorou junto, né, as famílias comemoraram junto o título do Corinthians, ele estava bem, não teve nada demais, não excedeu na comemoração, e sim, hoje ele realmente teve que realizar ali um trabalho, né, finalizar um trabalho com um cliente, e hoje ele não pôde participar aqui conosco, né? E é isso. Quero assim só torcer aí para que possamos aí seguir juntos, né? Com alegria, com esse propósito, com muito trabalho. E um Feliz Natal e um Ano Novo extraordinário para todo mundo aí que nos acompanha. E realmente só agradecer. 2026 será muito melhor. Maravilha, abraço para todos aí, boas festas, até mais. Até o próximo ano, dia 5 de janeiro, a gente retorna com o Sul Safra em Campo. É isso aí, gente. Até mais.